Deus abençoe você e toda a sua linda família. Hoje é o primeiro dia deste novo propósito de 7 dias, as comportas do reino de Deus. Nós vamos acessar as comportas do reino de Deus, o sistema financeiro do reino de Deus. Vamos começar esse propósito com oração. Querido e amado Deus, Espírito Santo maravilhoso, nós invocamos a tua presença, nós consagramos ao Senhor este propósito no qual nós vamos percorrer as 5 maneiras bíblicas de usarmos o dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. Queremos mergulhar no sistema financeiro do reino, queremos aprender com o Senhor, queremos acessar os milagres financeiros para nós, para a nossa família. Queremos trazer esses milagres financeiros, Senhor, para vivermos mergulhadas, abundando neles. Em nome de Jesus. E o primeiro estudo é as comportas do reino. Alguns versículos chamam as janelas do céu. É um princípio financeiro que é semente para o semeador, o dízimo. Encontramos uma explicação excelente para o dízimo no livro de Malaquias, no capítulo 3, do versículo 8 em diante. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E direis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nós encontramos um povo em dificuldade, um povo que estava sendo espremido, estava passando por uma seca no livro de Malaquias, e aquele povo tinha um diferencial, eles conheciam a Deus, começaram a orar, começaram a falar com Deus. Um belo dia, para surpresa geral daquele povo, Deus se manifesta e o próprio Deus fala através do profeta, dizendo que o problema era que o homem estava roubando a Deus. Eles ficaram todos assustados. Como simples homens mortais como nós, podemos roubar a Deus? E Deus vai na ferida, na questão que estava sendo tratada. Deus não entra alisando, Deus não faz arrudeio. Deus diz que o homem rouba ele nos dízimos e na oferta. Nós vamos tratar dos dízimos. A palavra dízimo vem da palavra hebraica maser, significa exatos 10%. Não é 5%, não é 8%, não é 12%, não é 15%, não é 20%. Dízimo se trata de 10%. Um percentual que foi pedido por Deus. Desde o livro de Gênesis até o último livro de Apocalipse. Quero que todos vocês compreendam uma coisa. Dizimar é um ato de guerra. É o maior ato de guerra que você vai encontrar na Bíblia contra Mamon. A palavra de Deus diz para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele dá esse versículo tratando da guerra que Mamon trouxe aos corações das pessoas. Mamon se apodera dos pensamentos, Mamon se apodera das emoções. No nosso primeiro propósito de 7 dias, o de capa branca colorida, lhe chamando a escrever uma nova história, o propósito que começamos o segundo semestre do ano de 2024, justamente mostrando os pensamentos e os sentimentos contrários que Mamon levanta dentro do homem para atrapalhar a caminhada do homem, para fazer o homem ser escravo do dinheiro. Quando nós reconhecemos Deus como o nosso provedor, quando nós reconhecemos que tudo que vem para as nossas mãos vem de Deus, nós provamos isso entregando de volta para Ele 10% da nossa renda. Que renda? Se eu sou uma pessoa assalariada, eu olho o meu contra-cheque, o bruto, calculo 10%, ali eu encontro o meu dízimo. Se eu sou um empreendedor, eu calculo qual foi o meu lucro e é 10% em cima do lucro. Eu não posso dar 10% em cima do capital de giro, nem 10% em cima do custo. É 10% em cima do lucro como empreendedor. Se eu sou uma pessoa autônoma, a cada recebimento eu calculo os 10%.
quando eu tenho uma renda incerta. Eu devo fazer isso quando? Assim que o dinheiro chega nas nossas mãos. Quando deixamos para dar lá na frente, daqui a uns dias, quando pagar todas as contas, eu entrego de volta para Deus o dízimo. Mamon vai fazer o trabalho dele, vai gastar todo o dinheiro para que nós não entreguemos a Deus o dízimo. Existe uma promessa gigantesca da parte de Deus. Você está aqui para acessar os milagres. Para acessar os milagres de Deus, você precisa ter ações sobrenaturais. Como você vai enfiar a mão naquele dinheiro que parece que ele não dá conta de pagar as suas contas do mês, quando está ainda na situação de estar devendo, quando o dinheiro acaba antes mesmo de chegar ao fim do mês? O dinheiro está acabando antes de chegar ao final do mês porque você está vivendo o tempo do saquetel furado. Existe uma permissão dada por você a Mamon de entrar na sua vida e desorganizar tudo. Você encerra com essa permissão quando você obedece ao mandamento de Deus, à ordenança de Deus, e você devolve a Deus os 10% da renda que ele faz chegar nas suas mãos. Lembre, dizimar é um ato de guerra espiritual contra Mamon, é um ato de guerra espiritual que lhe mantém acessando as comportas do reino de Deus, o sistema financeiro do reino de Deus, a proteção do sistema financeiro do reino de Deus para a sua renda, para a sua família. Dizimar é reconhecer mês a mês que Deus é o seu provedor. Não é uma única vez, é mês a mês. É toda a renda que chega na sua mão, 10% você devolve. Aquele que fez com que essa renda chegasse na sua mão, declarando a todo o reino espiritual, anjos e demônios, que Deus é o seu provedor. Deus é quem está cuidando de você, da sua casa. Deus é mais do que capaz de fazer abundar a sua graça, a sua provisão nas nossas vidas. Dizimar não é pagar um tributo, não é pagar um imposto. Você não está pagando um imposto a Deus, você não está pagando um tributo a Deus, porque uma vez que você está devolvendo a Deus 10% dos 100% que Ele fez chegar nas suas mãos, você está reconhecendo que Ele fez chegar nas suas mãos 100%, você está entrando no mistério da administração financeira do reino, na qual você vai viver melhor com os 90% que vão ficar na sua mão do que você vivia antes com os 100% que era você que administrava, que era você que manuseava, que era você que escolhia, que era você que não dava conta de proteger. A única forma do povo de Deus acessar as bênçãos financeiras que estão guardadas, armazenadas nas comportas do reino, debaixo das janelas do reino, é entregando o dízimo. Existem promessas grandiosas neste versículo. Deus fala: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão na minha casa. Se vocês o fizerem, eu, Deus, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, versículo 11. Pois eu as protegerei das pragas, suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria. Olha quantas bênçãos Deus promete entregar de volta para o povo que dá para ele apenas 10% daquilo que ele faz chegar nas mãos. Ele promete que nós acessaremos os mistérios celestiais financeiros, que ele abrirá esse mistério para nós e para a nossa família, que nós cresceremos tanto que todas as pessoas olharão para nós e vão dizer que nós e a nossa família, nós somos deleitosos, nós somos felizes. Deus ainda permite que nós façamos prova dele. O que é fazer prova dele? É arrazoar com ele, é perguntar para ele, é entregar para ver o que ele vai fazer, entregar e ficar caçando mesmo. Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Estou entregando o meu dízimo deste mês. O que o Senhor vai fazer? Eu quero ver. Me mostra, me mostra. E você vai ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer na sua vida. Tem uma coisa. Não existe um mapa do que Deus vai fazer. Não existe uma equação certa do que Deus vai fazer. A cada mês que você entrega, é uma nova guerra, é uma nova batalha. E é uma nova prova que você faz. Você entrega a Deus. Aonde você entrega? Na casa do tesouro. Na época que esse texto aqui foi escrito, existia uma única casa do tesouro
um único templo em Israel. Não havia dúvida onde era para as pessoas entregarem o dízimo. Na época que nós estamos estudando, existem muitas casas do tesouro. O Espírito Santo veio sobre todos, Deus chamou e espalhou os apóstolos, mestres, profetas para cuidarem do seu povo. Existem muitas casas do tesouro. Você vai entregar o seu dízimo naquela casa que cuida de você espiritualmente, aquela casa que lhe alimenta, aquela casa que é a sua cobertura espiritual, aquela casa que é a sua proteção espiritual. Este é o lugar de você entregar o dízimo. Sempre que você entregar, você agradece, ora e entrega o seu dízimo a Deus. Primeira grande contestação de muitas pessoas que Mamon coloca em suas cabeças: eu não vou trabalhar para entregar o meu dinheiro suado a pastor algum. Você não está entregando o seu dinheiro suado a pastor algum. Essa colocação vem de Mamon. Você está entregando o dinheiro fruto do seu suor, reconhecendo que todo o 100% que veio para suas mãos veio da parte de Deus. É um ato de guerra contra Mamon, é um ato de guerra contra a avareza e a cobiça que está no seu coração, que mantém você alinhado para receber as bênçãos da janela do céu. Bênçãos específicas, bênçãos especiais que Deus vai derramar apenas para quem está obedecendo essa palavra. Você é obrigado a obedecer essa palavra? Não, você não é obrigado a obedecer essa palavra. Entretanto, quem não obedece não vai usufruir das promessas, não pode fazer prova de Deus, não vai contar com a proteção de Deus. Veja o que Deus fala: as suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecer. Ele está falando aqui da colheita. Você pode trabalhar, e antes do dinheiro chegar na sua mão, ele já está todo comprometido. Satanás usa Mamon e várias situações para gastar o seu dinheiro antes mesmo dele chegar na sua mão. E isso eu já vivi muitas vezes. O próprio Deus diz que vai proteger as colheitas daqueles que são dizimistas, vai proteger das pragas, vai proteger do imprevisto. Eu e você não enxergamos o reino espiritual. Eu e você não enxergamos o futuro. Muitas pessoas trabalham no mundo financeiro, elas conseguem ler relatório, fazer análise, fazer previsão para o outro ano, para o ano seguinte. Elas fazem ali as suas aplicações e elas conseguem movimentar o dinheiro do mundo baseado naqueles relatórios. Muitas pessoas têm inúmeras surpresas, como essa segunda-feira que acabou de ser comparada com a segunda-feira sangrenta. Pessoas perderam 15% do seu patrimônio em um único dia. A pessoa que tinha 1 milhão, ela perdeu 150 mil reais em um único dia. Derreteu. Deus está aqui assegurando que ele vai proteger. Como ele vai fazer isso? É com ele. Nós vamos fazer a prova dele. Já falei onde você vai dizimar. Já falei quando você vai dizimar. Sempre que você receber um pagamento, receber um presente, receber uma bênção inesperada em dinheiro, calcule o seu dízimo, devolva para Deus. É um ato de guerra. Lembre sempre, é um ato de guerra. Quem mais ganha com esse ato de guerra sou eu. 10% é para você se manter recebendo as bênçãos que vêm da janela especial, bênçãos especial do sistema financeiro do reino. Mamon vai falar com você, Mamon vai atacar você que nunca dizimou, você vai titubear, você vai duvidar, pessoas vão encostar em você para dizer: ah, isso é um mandamento do Antigo Testamento. Vamos ouvir Jesus falando em Mateus 5, versículo 17 e 18 sobre a lei de Moisés que está no Antigo Testamento e sobre todos os livros dos profetas que estão no Antigo Testamento, que trazem para nós as ordenanças e os mandamentos de Deus. Não pensem que eu vim abolir a lei ou profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Nós precisamos seguir o nosso mestre. O nosso Jesus cumpriu toda a lei e ele diz que nada da lei está abolido, nem o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Todas as coisas se cumpram é o dia do juízo final, quando não vamos mais precisar acessar as comportas do céu para experimentar os milagres sobrenaturais do reino, porque já estaremos com ele no reino.
dízimo. As pessoas dizem que a lei faz parte do Antigo Testamento e que agora estamos vivendo a época da graça. A pessoa que está usando a época da graça para não obedecer à palavra do nosso Rei Jesus, do nosso Deus, o mandamento, a ordem dele, não entendeu o que é graça. Graça é a capacidade, o favor que Deus coloca em nós para justamente obedecermos. No livro Bens, Riquezas e Dinheiro, o autor deixa para trazer a abordagem do dízimo neste momento, igual como eu estou trazendo aqui para você. Eu quero agora compartilhar como foi na minha vida. Eu estava chegando para Deus, eu estava chegando para Jesus, eu estava indo para a igreja levando os meus filhos e o meu marido. Era dezembro de 1999, eu pisei naquela igreja e eu falei para Deus, eu quero realmente tirar a prova, saber que o Senhor existe. Eu vou vir aqui, eu quero ouvir a sua palavra de uma vez por todas. Eu preciso descobrir se o Senhor existe ou se tudo que as pessoas falam ao seu respeito é o ópio do povo, é aquela droga que amortece a dor, que amortece a mentalidade. Começamos a ir aos domingos para a igreja. Eu estava sentada no banco e tinha o envelope. Eu peguei aquele envelope e tinha justamente esse versículo de Malaquias. Eu comecei a ler o versículo, eu li, eu reli, eu li, eu reli, eu li, eu reli e eu falei na mente com Deus. Deus agora vai ser ou tudo ou nada. Eu vou entregar ao Senhor o meu dízimo. O meu dinheiro não chega ao final do mês. É uma agonia. Eu trabalho na minha casa, o meu marido trabalha, nós juntamos o dinheiro e mal conseguimos pagar as contas. Temos 3 filhos, mas eu quero tudo. E eu lembro até hoje os pensamentos, a guerra que foi no meu coração e a imagem que Deus trouxe para mim naquele momento. Eu pensei assim, eu vou ser como uma criança que está do lado de fora da piscina e o pai está dentro da piscina, a criança não sabe nadar, aquela piscina parece ser o que há de mais maravilhoso e o pai diz, pule minha filha, e aquela criança quer tanto experimentar aquela maravilha que ela abre mão daquele medo de se afogar, o medo do pai não pegar ela, o medo dela pular e acontecer uma tragédia e ela simplesmente se lança e pula. Eu disse a ele na minha mente, eu vou pular com tudo, eu vou pagar aqui esse dízimo. Peguei o talão de cheque, naquela época eu andava com o talão de cheque, peguei o talão de cheque, não comentei nada com meu marido o que eu estava fazendo. Deus estava falando comigo, a guerra estava sendo travada dentro de mim, aquela guerra eu precisava vencer com Deus. Peguei o talão de cheque, calculei quanto era o dízimo referente àquele mês e coloquei naquele envelope. Quando chegou a hora de recolherem as ofertas e os dízimos que as pessoas passaram ali, com o coração na mão, eu coloquei, mas eu tinha gravado que no versículo eu podia fazer prova de Deus. Deus, eu estou com o coração na mão, estou fazendo prova e confiando que o Senhor é Deus e que essa é a sua palavra. Se der certo, é como está escrito aqui na sua palavra, de fato o Senhor é Deus, de fato eu roubei o Senhor a minha vida inteira. De fato, eu estive errada a minha vida inteira e o mal que havia nas minhas finanças pessoais era o mal que eu mesmo estava causando a mim. Ele está sendo, neste momento, cessado e paralisado pelo meu ato. Pá, depositei aquele dinheiro no coração, ó, palpitava, o sangue fervia, a cabeça fazendo mil maravilhas. Fui para casa, não havia mais o que fazer. Acabou o culto, era domingo. Posso ser sincera para você? Passaram-se 24 anos. O que foi acontecendo comigo foi paulatinamente. Aquele medo que eu sentia de não ter o dinheiro para comprar roupa, de não ter o dinheiro para comprar comida, de não ter o dinheiro para pagar a escola dos filhos, cada vez mais, ao colocar o dízimo, eu guerreava e declarava, Deus cuida de mim, Deus é mais do que capaz de fazer abundar na minha vida. Deus cuida da minha casa, Deus cuida dos meus filhos. O vírus foi sendo arrancado de dentro do meu sangue. Aquilo que corroía Ana Cláudia parou de ter acesso com cada ato de guerra. Foi instantâneo? Não foi instantâneo. Dizimar continua sendo um ato de guerra. Em cada etapa nós vamos combater uma parte. Naquela época eu combati o medo, eu combati o abandono, eu combati a falta de paternidade, a falta de cuidado. Deus me permitiu experimentar desde então o sobrenatural
financeiro na minha vida, o suprimento dele na minha vida. Eu já pude experimentar o maná cair para mim, eu já pude experimentar receber herança antecipada, eu já pude experimentar colher uma colheita infinitamente maior do que as sementes que nós tínhamos plantados. A colheita superou as expectativas e acabou aí. Não, eu descubro a cada momento que existe muito do sistema financeiro do reino de Deus para nós, para o seu povo, que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos informar, que nós precisamos ter o conhecimento e a sabedoria para usar o conhecimento. Só ter o conhecimento e não ter sabedoria para usar o conhecimento não vai trazer o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. E não entregar o dízimo e não entregar o dinheiro no altar também não vai trazer o sobrenatural. Um dos maiores aprendizados que eu passei na própria pele foi que um determinado mês eu esqueci de dar assim que eu recebi o dinheiro. O que aconteceu? Mamon veio, arrumou gasto para aquele dinheiro e quando eu estava para entregar, eu já não tinha mais o dinheiro do dízimo. Eu disse, quer saber? Eu vou entregar assim mesmo, sem ter o dinheiro, eu vou entregar e é Deus que vai suprir. Ali eu vi que de fato Deus era Deus, que eu tinha pulado naquela piscina maravilhosa do reino de Deus, das finanças sobrenaturais de Deus, que o meu pai tinha me pego, que o meu pai estava me mostrando maravilhas. A minha vida começou a ser transformada naquele instante. A minha maneira de lidar com Deus aumentou, o meu relacionamento com Ele floresceu, a minha maneira de lidar comigo melhorou, a minha fala em relação às finanças com o meu marido melhorou muito. Eu era agressiva, eu vivia com medo, eu vivia angustiada e preocupada. A angústia e a preocupação passava nas palavras, a aflição passava nas palavras, passava de forma agressiva, aquilo entrava nele de uma forma ruim e prejudicava o nosso relacionamento. Estávamos muitas vezes batendo de frente um com o outro. Eu passei a botar toda a minha confiança financeira em Deus. Eu falava, Deus, eu estou te entregando o dízimo, agora me mostre como eu vou lidar com tal e tal situação, tal e tal necessidade, tal e tal suprimento nós estamos precisando. Meu marido pensa dessa forma, diferente da minha forma, o que é para eu fazer. Então eu fui aprendendo que Deus cuida de mim, apesar do meu marido pensar diferente, apesar dele agir diferente, apesar dele utilizar as finanças de forma diferente. Deus foi me ensinando como falar comigo, como falar com ele, como encontrar acordo mesmo quando o casal pensa diferente. E eu louvo a Deus pelo aquele dia, eu louvo a Deus pelaquela palavra está naquele envelope, eu louvo a Deus pelas imagens que o Espírito Santo botou na minha cabeça, mas eu louvo a Deus pelaquela Ana Cláudia medrosa, aflita, preocupada, que se lançou no sobrenatural maravilhoso de papai e continua se lançando mês a mês. Eu lhe convido a fazer o mesmo. Escreve aí nos comentários, você que já está pronta a agir de forma sobrenatural. Eu quero e vou acessar as comportas do sobrenatural financeiro de Deus para mim e para a minha família. E agora, me permita orar por você. Espírito Santo de Deus, eu peço a sua ajuda nessa oração. Eu invoco a sua presença para a casa de cada pessoa que está aqui representada comigo, assistindo esse estudo, sendo ministrada por ti. Eu sei que este é um assunto que mexe com as nossas entranhas, mexe com as nossas emoções, mexe com o reino espiritual. Mamon e os seus estão agindo, trazendo pensamentos contrários. Neste momento, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que seja silenciado as vozes contrárias ao reino, que o Espírito de Deus fale com você, que você seja submissa à voz e o comando de Deus. É com Deus que você se aliança, é a Deus que você vai entregar e é de Deus que você vai fazer prova e verificar na sua vida, na sua experiência, aquilo que Deus tem para acrescentar. Eu testemunhei o que aconteceu comigo, eu testemunhei o que continua acontecendo. A guerra não acaba, nós continuamos guerreando, batalhando, avançando, progredindo. Silenciamos a voz das trevas, silenciamos aquele que levanta o medo, a aflição em nosso coração. Avançamos apesar do medo, entregamos o que pertence a Deus, pois o que é de Deus volta para Deus e nós
reencontramos a posição da bênção, reencontramos a posição de acessar as maravilhas que estão guardadas para aqueles que são obedientes. Senhor, eu coloco a família do teu povo, provisão maravilhosa, está sendo guardada, aguardando a correspondência do povo à sua palavra, ao seu chamado, ao seu mandamento. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os direcione, os abençoe, que o Senhor derrame as bênçãos das compotas guardadas para este povo, para esta família. Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um que se lançar para ti. Louvado e exaltado seja o teu nome. Vimos a primeira forma bíblica de utilizar as finanças no reino. Grandes coisas Deus vai trazer nos próximos estudos. Fique conectada, não deixe passar. Ore todos os dias, fazer o ato espiritual de entregar o dízimo não lhe isenta de orar. Agora que você vai orar com autoridade, agora que você vai orar para avançar, agora que você vai adentrar aquilo que Deus tem guardado para você e para a sua família. Todos vocês contribuam sempre, sempre. Lembre de deixar o seu legal. Aqueles que estão chegando, que são novatos, se inscrevam no canal, ative os sininhos para receber a notificação dos novos estudos. Os estudos são sempre durante a semana, final de semana, aproveite para rever algum estudo. Todos eles estão gravados aí no canal. Nós estamos sempre renovando a nossa mente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela sempre vai lhe mostrar algo novo. Eu vejo você novamente segunda-feira para continuarmos avançando nos próximos 4 usos bíblicos do dinheiro. Deus abençoe você e toda a sua família. Um final de semana gracioso.